Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu confesso que eu tô com um pouquinho de vergonha. Porque tem visita aí na casa da minha cunhada, e mesmo quando não tem visita, né? Tudo que eu falo aqui dá pra escutar lá, porque é parede com parede. E aí dá a impressão que ela está ouvindo. E tem a minha irmã também que mora aqui em cima, né? Aí dá a impressão que eles estão ouvindo. Às vezes eu tô gravando um vídeo aqui, e aí quando eu saio lá fora, ela fala assim, minha cunhada, ah, você tava gravando vídeo pro canal, né? Aí ficou vergonha, né, gente? Eu sou tímida, não parece, mas eu sou tímida. Então, eu fechei tudo, gente. Eu fechei tudo. Espero que a imagem esteja boa para mim poder aqui conversar com vocês um papo de amiga. Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, nesse vídeo, gente, eu vou falar para vocês que eu descobri a ser feliz sem filhos. E por que eu quero gravar esse vídeo? Porque eu quero contar para vocês assim que existe alegria em não ter filhos, gente. Existe vida sem filhos. E eu não achava que existia. E existe sim. Mas para isso, gente, eu vou precisar contar a minha história para vocês. Eu já tenho vários vídeos no canal contando a minha história. Mas sempre tá chegando gente nova, às vezes esse vídeo pode cair para alguém que não conhece os outros vídeos. Então nesse vídeo eu quero fazer bem completinho e contar tudo para vocês, porque vocês merecem, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, gente, eu precisei fazer uma cirurgia na virilha. Eu tive hérnia na virilha e precisei fazer uma cirurgia. Quando terminou a cirurgia, o médico falou assim para minha mãe que talvez quando eu crescesse eu não poderia ter filho. Tudo bem, minha mãe me levou para casa, me recuperei da cirurgia. Quando eu fiz 14 anos de idade, a minha menstruação não desceu. A minha mãe me levou no ginecologista, fiz alguns exames, e no exame dava que eu não tinha útero. Como assim eu não tenho útero? Os médicos eles não sabiam explicar o porquê, o que aconteceu. Então, a minha mãe chegou à conclusão, a gente chegou à conclusão que aquele médico que fez a cirurgia de hérnia, ele tinha retirado meu útero. Era a única explicação que tinha, não tinha outra explicação. Eu não tinha acesso à internet, não tinha dinheiro para ir num médico particular, foi tudo pelo posto de saúde, né? E aí ele encaminhava para tipo um Santa Marcelina, um outro hospital, mas não tinha assim, tudo do SUS, né? Não tinha como pagar para um médico me explicar o que estava acontecendo comigo. Então, a única conclusão que o médico me deu foi que não, que o médico me deu não, que a gente tirou, o médico não tinha conclusão nenhuma, eles não sabiam o que falar. Teve um médico, gente, eu tinha 16 anos de idade, que ele falou pra mim assim, que eu era como se eu fosse um homem por dentro. E uma menina com 16 anos de idade, eu vi isso, gente, foi depressão na certa. Tive depressão, tinha crise de autoestima, eu me achava inferior às outras pessoas, eu não me achava bonita, eu não me achava atraente, eu não me achava legal para conversar. Eu era muito acanhada, muito tímida, me achava feia, porque eu tinha complexo de inferioridade, gente. E aí, conforme eu fui crescendo, nisso a minha mãe contou, na inocência, gente, coisa de mãe, mãe é assim mesmo. Contou para a irmã dela, e as minhas irmãs também ouviram a conversa e tal. Isso foi um assunto que não foi segredo, foi aberto para minha família inteira. Eu era apenas uma criança e isso foi aberto para minha família inteira, ao ponto do meu avô chegar para mim com 10 anos de idade e falar para mim que quando eu crescesse eu poderia ser prostituta, porque o homem tem os ingredientes de fazer o filho, a mulher tem a forma e eu não tinha nada disso, eu não tinha forma, então eu não prestava para nada. Então, foi isso que colocaram na minha cabeça, que eu não prestava para nada. Se não tivesse um filho, para que serve essa pessoa? Se a regra da humanidade ali é crescer, casar e ter filhos, para que serve uma pessoa que não tem filhos? Esse vídeo não é para ofender quem já tem filhos. Quero que você saiba que você é uma bênção, você é abençoada. Os filhos são herança do Senhor. É maravilhoso descobrir que está grávida, dar notícia para os amigos, para a família, para o esposo. É maravilhoso. Mas esse vídeo eu quero vir aqui contar, falar para quem não pode ter filho, que existe vida pra gente. Existe alegria, sabe, gente? E aí, quando o meu avô me falou isso, foi ali, sabe, gente, uma coisa assim que foi me destruindo cada vez mais. E a minha família, quando tinha uma briga, elas falavam pra mim assim, vai fazer tratamento pra ter filho, você não pode ter filho. Os vizinhos, qualquer pessoa na face dessa terra que brigasse comigo,
jogava isso na minha cara, lançava isso na minha face, da minha cara. Você não pode ter filho, ninguém vai te querer, nenhum homem vai te querer. E eu fui ouvindo isso, gente, eu cresci ouvindo isso. E eu fui ficando cada vez mais depressiva, revoltada com a vida. Eu falava que a culpa era de Deus, que Deus fez isso comigo, por que que Deus fez isso comigo, que Ele não me amava. E eu era muito revoltada com Deus. A minha vida era baseada nisso. Eu precisava ter um filho para me ser feliz. Até, gente, que no ano de 2018 eu me converti, eu conheci a Deus. No finalzinho do ano de 2018 eu tive uma recaída, eu voltei para o mundo. No ano de 2019 eu voltei para Jesus e estou firme até hoje, em nome de Jesus. E aí, gente, quando eu comecei a ir para a igreja, quando a gente chega na igreja, o que é falado lá na igreja? Deus pode te dar, Deus pode fazer, nada para Deus é impossível, Deus pode fazer um milagre. Aí vem aqueles versículos de Ana, que Ana orou e Deus deu um filho para Ana, e Deus deu um filho para Rebeca, e Deus deu um filho para Isabel, e Deus fez, e aconteceu. Então eu pensava assim, uau, Deus pode fazer por mim. E eu comecei a fazer propósitos com Deus. Deus, o Senhor vai me dar, se o Senhor for me dar um filho, Deus fala comigo. E aí eu chegava na igreja, vinha aquela palavra maravilhosa que Deus pode fazer, vinha abrir a palavra ali, Deus vai fazer. Então, gente, eu criei dentro de mim assim, Deus tem que fazer. Deus tem que me dar um filho. Ele tem que fazer. Isso que eu criei dentro de mim. Eu não conseguia pensar assim, pode ser que Deus não queira? Não. Ele tinha que fazer, ele tinha que realizar um milagre na minha vida, para todo mundo ver que ele fez um milagre na minha vida. Para todo mundo ver que eu gerei, que a minha barriga cresceu, que eu tive meu bebezinho ali. Mas, gente, parando para pensar, era isso que eu queria de verdade no meu coração? Eu nunca parei para pensar, eu realmente quero um filho? Ou foi somente para mostrar para as pessoas que eu posso? É o que eu realmente quero? É o que eu realmente queria? Eu nunca parei para pensar nisso. E aí, gente, uma vez eu fiz um vídeo, e aí, no ano de 2021, eu resolvi refazer os meus exames. Vou refazer os meus exames, porque quando Deus fazer um milagre, todo mundo vai ver que foi um milagre, porque os meus exames eram bem antigos, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, bem antigo. E aí eu queria um exame recente ali, ó. Refiz os meus exames, gente, e ainda tinha uma pitadinha de esperança de ter uma saída ali pra mim. Quando o médico abriu os meus exames, gente, primeiro que foi um constrangimento geral, né? Que quando eu tava fazendo a transvaginal, a médica lá que faz a transvaginal, né, a enfermeira, sei lá como é que fala, ela fez um escândalo. Meu Deus, ela não tem outro, eu nunca vi isso. Aí chamou a amiga dela veio. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso, gente. Eu saí da sala arrasada. Eu fiz tudo pelo convênio, né? E foi tudo particular. E eu saí da sala arrasada. Meu marido estava me esperando lá de fora. Falei, amor, não tem jeito. E saí arrasada, gente. Saí muito mal, muito mal, muito mal. Tudo bem. Levei o exame pro médico ver. Aí, quando o médico olhou o exame, que ele viu, ele abaixou a cabeça e falou assim, não posso fazer nada. Não tem útero, não tem jeito. Eu falei, doutor, mas como assim? O que aconteceu? Como assim eu não tenho útero? Por quê? Eu nasci assim? Aconteceu alguma coisa? Expliquei a situação que o médico tinha falado pra minha mãe lá no passado, porque eu queria entender, sabe, o que tinha acontecido comigo. Eu queria entender. E aí ele falou assim, a única explicação é que o médico fez a cirurgia em você, ele viu que você era uma menina que não tinha útero e falou isso pra sua mãe, você não teria filhos. Mas ele ter tirado o seu útero não tem como, impossível ele fazer isso. E aí eu saí daquela sala sem uma explicação. Mais uma vez, sem uma explicação. E aí, gente, eu sofri muito, eu chorei muito. E aí eu gravei um vídeo aqui no meu canal, assim, descobri que eu nasci sem útero, né? E aí uma menina deixou um comentário, gente, eu apaguei esse vídeo, tá? Porque eu fiz esse vídeo chorando e tudo. E aí uma menina deixou um comentário falando assim, você tem a síndrome de Mary Roxanne. E aí eu, o que é isso, síndrome de Roxanne, né? Fui pesquisar, porque hoje em dia a gente tem internet, né? Aí fui pesquisar, a gente descobriu o que é a síndrome de Mary Roxanne, que é a síndrome de quando a mulher nasce sem útero. Que foi o que aconteceu comigo. E aí, gente, eu comecei a pesquisar, conheci o Instituto Rock,
Conheci várias meninas iguaizinhas a mim, com os mesmos problemas que eu, gente. Conheci uma psicóloga maravilhosa, a Ana. Ela foi, assim, maravilhosa. E aí, gente, eu tava muito péssima nessa época. E aí ela me explicou tudo. Ela falou que eu tava vivendo um luto de um filho que eu nunca tive, que eu nunca vou ter. Ela me explicou tudo. Ela foi muito carinhosa. Fiz terapia, então conversei com várias meninas. E para mim, assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E foi na onde eu comecei a aceitar a possibilidade de nunca ter filho na vida. Quando eu me imaginava nunca ter um filho, eu senti uma tristeza, um vazio. Parecia que eu estava sozinha nessa vida, que eu nunca ia ter ninguém. Eu senti um vazio. E vocês sabem que eu ganhei um apartamento, né? E logo, logo eu vou mudar. Então, quando eu pensava me mudando para um apartamento, eu vou ficar em outro lugar, sozinha, gente, em outro bairro. Não é longe isso, da minha família aqui, não. É só em outro bairro. E aí eu ficava desesperada, eu não podia me imaginar não tendo filhos. E aí, gente, eu consegui aceitar a possibilidade de nunca ter filho na vida. Gente, é maravilhoso. Eu já acostumei com a minha vida. De verdade, eu já acostumei com a minha vida sem filhos. Eu amo a minha vida. Eu consigo me imaginar lá na frente, com 50 anos, 55, sem filhos, cuidando de mim. A única coisa que eu peço para Deus aqui é saúde. Saúde para cuidar de mim mesma. Porque se eu ficar em cima de uma cama, nem garante que um filho cuidaria de gente. Porque eu tenho visto tanto relatos de mãe sofrendo, tanta mãe aí por aí sofrendo, gente, no meu trabalho, que eu vejo de mãe falando mal do filho, na igreja. Gente, eu já fui pra consagração. Eu vou falar pra vocês, eu já fui pra consagração. Chegou lá na consagração, as irmãs só sabia falar mal dos filhos dela. Só sabia falar mal dos filhos dela. O tanto que eu vejo à minha volta, um monte de mãe reclamando dos seus filhos. Eu descobri o quanto eu sou feliz, o quanto eu sou privilegiada por Deus. Eu só posso agradecer a Deus. Olha, eu não tenho menstruação, não preciso ficar sofrendo com isso. Eu não preciso fazer Papa Nicolau, o médico me liberou. Eu faço outros exames de rotina, mas Papa Nicolau eu não preciso fazer. Estou tranquila. Minha vida é maravilhosa. E aí, gente, eu listei aqui algumas coisas sobre a alegria de não ter filhos. A primeira delas, não tenho dor de parto. Nunca tive dor de parto, gente, que eu morro de medo de agulha, morro de medo de injeção. Se for cesárea, tem que dar aquela raque aqui nas costas, que eu tenho pavor. Se for normal, também tem que sentir aquela dor. Meu Deus do céu. Então, eu não preciso ter dor de parto. Não preciso ficar toda desmanhecada com o filho. Acordando de madrugada ali, sussando neném, sabe? O marido tem filho, gente? Eles ficam do mesmo jeito. A gente tem filho, fica acabada. E eu não precisei passar por isso. E nem vou precisar. E nem vou precisar. Só se for da vontade de Deus, né? Mas tô tranquila. Outra coisa, gente. Eu posso dormir até a hora que eu quero. Eu acordo de manhã, fico deitada na cama, levanto, tomando café, aquela paz. Às vezes eu limpo a casa na sexta. Aí quando eu acordo no sábado de manhã, a casa tá toda limpinha. É uma delícia, gente, é uma delícia. Aí eu acordo de manhã, tomo meu café, aquele silêncio. Eu não quero mudar minha vida. Eu amo a minha vida. Outra coisa, gente, o meu salário é só meu. Quando eu recebo, eu pego meu dinheirinho e compro coisas pra mim, ó. Compro creme pro meu cabelo. Meu cabelo é meu filho, gente, ó. Compro creme pro meu cabelo, compro roupa, me arrumo, compro creme pra minha pele. Eu não sou muito de passar maquiagem, gente. Eu passo só um lapisinho, um batomzinho. Eu não sou muito de passar maquiagem, né? Mas gosto de hidratar a pele, comprar cremes, né, pra pele, me cuidar, comprar sandália. Sabe, gente, é maravilhoso. Outra coisa também. Ah, e mais uma coisa. Eu não preciso pegar meu dinheiro e pagar ninguém para cuidar do meu filho. Porque muitas mães, muitas mulheres têm que fazer isso. Trabalhar, pegar o dinheirinho dela ali e pagar uma babá para cuidar do filho dela. Quando eu chego do meu trabalho, eu tô tranquila. Eu admiro, gente, essas mulheres que chegam do serviço e tem ali que cuidar do filho. É muito sofredor, gente. É muito cansativo. É muito cansativo, de verdade. Outra coisa. O meu tempo eu posso dedicar somente a mim. Se eu quiser fazer um dia de beleza da Ana, eu faço. Aí passo um creminho, faço hidratação, ponho uma musiquinha, ponho meus pés ali no escalda-pés, que eu amo fazer isso depois de limpar a casa, né? O meu tempo é só meu. Se quiser ir ali tomar um sorvetinho, eu vou.
tranquila, não tenho obrigação com ninguém. Amo. O dinheiro que eu podia gastar com o filho, eu posso guardar na minha poupança para quando eu estiver mais velha, para me cuidar de mim mesma. Entendeu, gente? Tem uma visão? Posso sair sem preocupação. Sabe aquelas pessoas que vai sair, tem que deixar o filho com alguém? Pois é, eu não tenho essa preocupação, não. E se eu sair, meu esposo sair, eu não preciso ficar correndo atrás de criança. Vem aqui, menino! Aí a criança gorfa na roupa, a gente fica com aquele fedor de gorfo. E quando o ano fica atrás, isso quando tem 2, 3, é pior ainda. Eu não preciso sair de boa. Gente, eu falo pra vocês, vocês acreditam que eu já quis isso pra mim? Ficar ali escutando neném? Ai, a criança, eu tô livre, gata! Outra coisa, gente. Não precisa em reunião de escola. Não precisa em reunião de escola de criança. Não preciso passar nervoso com filho, porque filho dá trabalho, sim. Não vem falar que não dá, não. Cada fase ali dá trabalho. Cada idade é um trabalho diferente. Para sempre dá trabalho. Porque quando casa lá, se brigar com a esposa, eles vão querer voltar a morar pra casa da gente, ó. Dá trabalho sim. Ele dá trabalho. Quando eu não quero fazer comida, simplesmente eu não faço. Compro uma pizza, meu esposo, a gente come uma pizza. Gente, olha, é maravilhoso. Não preciso ter a obrigação ali de fazer comida, sabe? Tranquilo. E é isso. E por último, gente, que eu listei aqui, se eu e meu esposo se separar, não quero que a gente se separe, eu quero que a gente fique junto até o fim da nossa vida. Mas se acontecer de um dia a gente se separar, ele pro lado dele e eu pro meu lado. Não vou precisar ficar cobrando pensão, tem que pagar pensão, tem que pagar pensão. Se eu quiser passear com as minhas amigas, sair, eu vou poder sair, porque ele vai sair e eu que vou ficar lá com a criança, né? Não, 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 não. Eu vou poder sair também. Vou poder viver a minha vida. Sou livre, gente. Sou livre. Esse vídeo não é para desanimar ninguém a ter filho. Não, 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 não. Gente, não é, pelo amor de Deus. Esse vídeo é para você que não tem filho, que não tem filhos e tá aí por depressão, triste, achando que sua vida não tem valor. Olha quantas coisas boas eu citei aqui nesse vídeo que você pode fazer. Olha quantas coisas maravilhosas que eu citei aqui para você. Se levanta, mulher, vai se arrumar, vai ficar linda, vai ficar maravilhosa, vai viver a vida sem filhos. A vida sem filhos também pode ser muito boa. É muito boa. Eu vou falar para vocês, a vida sem filhos é maravilhosa. Então, gente, se você quiser fazer um tratamento, eu peguei um Uber esses dias, né? E aí ele falou para mim assim que um amigo dele viajou para os Estados Unidos para a mulher dele fazer um tratamento caríssimo para ela poder ter filho. Ela tá errada? Não, é o sonho dela. É o sonho dela. Gente, já saiu aí uma cirurgia para transplante de útero, né? Se eu quiser fazer um transplante, eu tive até o acesso ao link, eu participava de um sorteio, e se eu fosse sorteada, eu ganhava de graça, porque isso é caríssimo, eu ganhava de graça, lá pelo Instituto Rock, né? E eu ganharia de graça essa cirurgia, o tratamento, tudo certinho. E aí, gente, por hora, assim, eu pensei em aceitar. Mas depois, eu pensei assim, eu acho que eu já acostumei com a minha vida. Eu amo a minha vida. E aí eu não quis fazer nenhuma cirurgia de transplante de útero, não. Mas, se for o sonho de alguém, tem chance aí, ó. Pode fazer um transplante de útero e ter seu filhinho. Mas o que não pode é ser triste. O que não pode é ser depressiva por isso. Ninguém, gente, na minha adolescência, nunca falou pra mim assim, ó. Você pode ser feliz sim, você pode adotar. Você é feliz, você é linda. Ninguém nunca falou isso pra mim. As pessoas só me destruíam. Destruíam a minha imagem, destruíam o meu psicológico. Ninguém nunca falou isso pra mim, como eu tô falando aqui pra você. Ninguém nunca falou. Então, boa parte da minha vida, gente, tenho 36 anos. Então, eu tenho tido esses pensamentos tem mais ou menos um ano. Então, mais ou menos até os meus 35 anos, eu achava que eu tinha que ter filho para me sentir feliz. Eu tinha certeza, eu tinha que ter para me ser feliz. E de um ano para cá, eu tenho observado a minha vida
E eu tenho amado a minha vida. Trabalhar, ter meu dinheiro, comprar minhas coisas, me cuidar, ser livre. Eu tenho amado a minha vida. E assim como eu tenho amado a minha vida, eu convido a você também a amar a sua vida. Saiba que você é muito especial. Saiba que a vida está cheia de coisas maravilhosas para a gente fazer. E que estamos vivos para ser feliz. Seja feliz. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.